Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa, sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 25ª aula de Noções de Direito do Pré-ALMG do Aprobare. Hoje a gente vai conversar sobre o último tópico relacionado ao direito administrativo. E é um tópico muito importante, que é o da responsabilidade civil do Estado. E eu poderia começar aqui pela leitura do artigo 16 da Constituição, que é uma reprodução quase que integral do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição da República, e a gente forçar uma memorização de um dispositivo complicado. Então, especialmente para quem nunca teve contato com esse tema, decorar, memorizar um dispositivo que diz muita coisa, que tem muita característica, sem entender os elementos, eu não acredito que seja a maneira mais correta, mais inteligente de se estudar responsabilidade civil. A gente sabe que memorização faz parte do estudo para concurso público, contudo, memorização sem entender fica muito mais difícil. Então a gente vai entender primeiramente o que é responsabilidade civil, depois a gente fala da responsabilidade civil do Estado. Porque para quem já teve contato, para quem é da área do direito, quando se fala assim, responsabilidade civil, a pessoa já entende. Só que eu, antes de preparar essa aula, de regravar, né, porque está tudo sendo regravado para deixar o conteúdo mais atualizado possível, eu pensei, como que alguém vai entender o termo responsabilidade civil e já vai ter a noção completa, né? Então vamos lá. Responsabilidade civil é o dever de indenizar alguém por um dano causado. Quando alguém causa um dano para outra pessoa, surge ali uma responsabilidade. E essa responsabilidade é civil, porque a relação existente entre o causador do dano e a pessoa que sofreu o dano é uma relação civil. Por isso, responsabilidade civil. Diferente, por exemplo, da responsabilidade penal. A penal envolve, então, o Estado e o particular que comete o crime. Responsabilidade civil, então, é o dever de indenizar alguém por um dano causado. Vamos com muita calma. Quais são os requisitos de uma responsabilidade civil? Perceba que eu não estou falando da responsabilidade civil do Estado ainda. Nós estamos ainda no beabá.
Quais os requisitos que devem estar presentes para que eu possa afirmar que A deve indenizar B? Ou seja, que A é o responsável pelo dano em B. É uma conduta, ou seja, a pessoa tem que agir, tem que praticar. Essa conduta tem que causar um dano, então tem que existir o dano, e esse tem que causar é o nexo causal. Ou seja, tem que estar presente para haver a responsabilidade civil uma conduta, um dano e o nexo de causalidade. Ou seja, aquele dano foi causado por aquela ação. Beleza? E na responsabilidade civil, nós temos que analisar os elementos de vontade. Naturalmente, esses elementos de vontade são da pessoa que causou o dano. Ou ela causou o dano porque ela quis, ou ela causou o dano porque, embora não quisesse, agiu de modo imprudente, negligente ou com falta de perícia, a imperícia. Isso é responsabilidade civil. Conceito: é o dever de indenizar alguém por um dano causado. Requisitos: conduta, o dano e o nexo causal. E o dano, perceba, não precisa ser somente de ordem material, não precisa ser somente um prejuízo financeiro. Às vezes, condutas de pessoas causam danos morais, por exemplo. E o nexo causal quer dizer que aquele dano tem que ter sido causado por aquela conduta. E os elementos de vontade, que são analisados nessa relação, ou são dolosos, quando a pessoa quis, e não é dolo, viu, gente? Como a gente vê volta e meia na televisão, ou é culposo, que a pessoa, embora não queria praticar aquele dano, ela agiu de modo imperito, imprudente, ok? Agiu com culpa. Bom, então, olha o desenho. Uma pessoa, um particular, está andando no seu carrinho vermelho e vem a atropelar uma pessoa na rua. A conduta é o atropelamento, o dano são, né, todos os prejuízos de ordem material ou moral que aconteceram, e o nexo causal está presente, porque foi devido à conduta do atropelamento que causou que os danos à pessoa foram causados. Ok? Então, se essa pessoa aqui teve que ser internada e teve prejuízos de ordem material, o condutor do veículo é o responsável. Se essa pessoa aqui teve, sei lá, ficou com o rosto desfigurado, por exemplo, causou prejuízos a essa pessoa de ordem moral. Ok? E nesse caso aqui, se a pessoa queria atropelar o velhinho, a gente fala que essa conduta foi dolosa. Agora, se ele não queria atropelar o velhinho, mas estava em alta velocidade, não era habilitado, estava fazendo manobras, embora não quisesse atropelá-lo, ele agiu culposamente. Ok? Então agora a gente vai entrar, primeiro pezinho, na responsabilidade civil, só que agora a responsabilidade civil do Estado. Percebam aqui que o conceito já mudou um pouquinho, porque aí é o dever
do Estado de indenizar um particular por um dano causado por alguém que atuou em seu nome. Ou seja, quem vai indenizar aqui, o particular, a pessoa, não é o causador do dano, é o Estado. E o causador do dano, ele estava agindo em nome do Estado. Eu não posso falar servidor público, não. Não posso falar empregado público, não. Vocês vão entender por quê. Por isso eu estou sendo tão cuidadoso nas palavras. É o dever do Estado de indenizar um particular por um dano causado por alguém que atuou em seu nome. Os requisitos da conduta, do dano, do nexo causal, mesma coisa. Contudo, gente, na responsabilidade civil do Estado, os elementos de vontade não são analisados. E, mais do que falar que o nome disso é responsabilidade objetiva, é entender que na relação entre o Estado e o particular, como não vai ser analisado as questões de vontade do causador do dano, ou seja, como a gente não vai analisar o sujeito que causou o dano, a responsabilidade ela é chamada de objetiva. Então, a gente já pode afirmar que a responsabilidade do Estado pelos atos causados por aqueles agentes que estavam agindo em nome dele, ela é objetiva. Então, nessa relação Estado-particular, a gente não analisa a vontade do causador do dano. Se ele agiu intencionalmente ou dolosamente, ou se ele agiu culposamente. E por que esse nome objetiva? Porque, como não se analisa os aspectos de vontade do sujeito, você objetifica aquela situação. Tá bom? Muito cuidado, viu? Olha como é que mudou. O velhinho agora foi atropelado por uma viatura policial da Polícia Militar aqui, que a gente já sabe que é um órgão autônomo que faz parte da administração direta. O policial que estava conduzindo a viatura, ele estava agindo nesse contexto aqui em nome do Estado. Estava fardado, estava dirigindo uma viatura caracterizada e veio a atropelar o velhinho. O velhinho não vai buscar os seus direitos em face do condutor da viatura. Ele vai buscar os seus direitos em face do Estado de Minas Gerais. E aqui, nessa relação, a gente vai ter que perquirir apenas os elementos da conduta. Houve o atropelamento? Houve. Houve dano? Houve. O atropelamento foi a causa desse dano? Sim. Pronto. A responsabilidade do Estado, ou seja, o dever de indenizar o particular, já está caracterizado. E o velhinho não processa o servidor público, ele processa o Estado. E como não tem que analisar a vontade, os elementos de vontade do servidor ali, e aqui no caso é um servidor público, ocupante de cargo público, a responsabilidade é objetiva. Ok? Fazendo esse preâmbulo, que a gente pode começar a analisar o texto constitucional. Olha, perceba que o artigo está, metade dele está negritado e a outra não está negritada.
Vamos concentrar agora na primeira parte, nessa parte que está negritada. Porque a segunda parte fala de outra coisa. Vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Perceba que nessa primeira parte não falou assim, responderão pelos danos que seus agentes dolosa ou culposamente praticarem, causarem a terceiros. Não. Que está falando assim, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, e já já a gente vai falar melhor sobre isso aqui, e na verdade retomar um conhecimento que a gente já teve. Então, o Estado responderá pelos danos que seus agentes causarem nessa qualidade a terceiros. Vão com calma. Pessoa jurídica de direito público, a gente consegue entender muito bem. Administração direta, administração indireta com personalidade jurídica de direito público, autarquia e fundação. Quem trabalha nesses órgãos, quem trabalha na administração direta é servidor público. Então, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus servidores nessa qualidade, e já já a gente viu nessa qualidade, causarem a terceiros. Como não falou nada que os agentes agiram dolosamente, culposamente, a responsabilidade é objetiva. E as de direito privado, prestadoras de serviço público? Essas pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, podem estar na administração indireta, lembra? Empresas estatais. Mas é todas as empresas estatais? Somente aquelas que prestam serviços públicos. Fez um recorte ali. Mas existem prestadores de serviço público que são de direito privado que não estão na administração indireta. Como, por exemplo, as concessionárias e permissionárias de transporte público, por exemplo. A gente não estudou essas figuras porque eles não estão no organograma do direito, não estão no organograma da administração pública, eles estão fora. Mas, mesmo estando fora da administração pública, essas concessionárias e permissionárias, por serem pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, nessa relação entre empresa privada de transporte público que venha a causar um dano, um motorista de um ônibus coletivo, que é uma empresa privada, está fora, privada, prestadora de serviço público, está fora do organograma, não é administração direta, não é administração indireta, não é fundação, autarquia, empresas estatais, mas por prestarem serviços públicos, terão, nesse momento, responsabilidade objetiva. Então, motorista de ônibus de uma concessionária de transporte público, se vier atropelar alguém, a pessoa vai processar a empresa, a prestadora de serviço, que é uma empresa de direito privado, e só vai ter que levar em consideração se teve dano, se teve nexo e se teve conduta. Ok? Então, vamos, com essa explicação, com essa explicação inicial e com isso aqui, vamos voltar à lei. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
Lembra que a gente vai deixar essa segunda parte para um outro momento? Porque eu preciso falar um pouquinho desse verbete nessa qualidade. E falar um pouquinho de uma pegadinha de prova. Então, vamos pegar aqui o caso hipotético do policial militar dessa viatura aqui. Ele é um agente que integra uma pessoa jurídica de direito público? É. Ele causou dano a terceiro, ele que estava conduzindo a viatura, responsabilidade objetiva clássica, clara. Contudo, ele praticou a ação na qualidade de servidor público. Sabe por quê, gente? Se essa pessoa veio atropelar alguém no seu horário de folga, por mais que ele seja servidor público estadual, ele causou um dano, mas ele não estava na qualidade de servidor público. Pense comigo no policial que no horário de folga, dirigindo um carro particular dele, vem atropelar alguém. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, na qualidade de quê? Servidor público, de prestador público, causarem a terceiros. E é porque eu quero ressaltar aqui que a questão vai te falar do horário de folga. Primeiro vai te contar que a pessoa é servidora pública e que no horário de folga causou dano a terceiro. Então a pegadinha começava aí, porque se falava bastante que fulano é servidor público da administração direta, causou dano a terceiro, e colocava lá o gravame que ele estava em horário de folga. Então, se estava em horário de folga, ele, apesar de ser servidor público, ele não estava na qualidade de servidor público naquela hora. Então, perceba que nessa situação, a gente volta, na verdade, para a responsabilidade subjetiva. Ou seja, a pessoa que foi atropelada tem que ajuizar uma ação em face da pessoa que ela é servidora pública, mas naquele momento não estava na qualidade de servidor público. E aí vai ter que provar conduta, dano, nexo causal e dolo ou culpa. Ok? Por quê? Se fugiu da responsabilidade objetiva, a gente cai na vala comum da responsabilidade subjetiva. Por mais que o causador do dano seja servidor público, mas ele não era servidor público naquele momento, ele não estava na qualidade de servidor público. Ocorre que essa questão do horário de folga sofreu um aperfeiçoamento, vamos dizer assim, na pegadinha. Ficou batido, o pessoal já viu o horário de folga e já falava, não é responsabilidade objetiva, porque apesar de ser servidor público, ele estava no horário de folga, responsabilidade subjetiva, a ação é do atropelado em face da pessoa física do condutor. Tá. Só que aperfeiçoaram para te contar o seguinte caso. Narra que o servidor estava no horário de folga. Só que esse servidor é policial militar. Estava em casa. Ele está na janela e ele observa um assalto acontecendo bem na janela dele. Aí ele vai e grita. Parado, polícia. E o assaltante corre e ele, com o carro particular dele, começa a perseguir esse agente. Veja bem, se ele vier a causar um dano a terceiros, ele, apesar de estar no horário de folga, se colocou
como um servidor público. Você consegue entender isso? Então tem que tomar cuidado com o tal do horário de folga. Porque se ele assumiu ali, porque ele é polícia 24 horas, a polícia tem o dever de agir. Então, estou fazendo essa observação aqui, porque o horário de folga, geralmente, ele é usado para retirar a responsabilidade objetiva e colocar a responsabilidade subjetiva na questão. Mas se a sua questão narrar que a pessoa estava no horário de folga, mas ela se colocou como servidora pública, na qualidade de, por mais que não esteja fardada, etc., ali atraiu-se a responsabilidade objetiva. Ok? Isso que quer dizer o nessa qualidade. Pode ser usado tanto para um lado, tanto para o outro. Por quê? A questão pode te narrar que a pessoa é servidora pública e praticou um ato no seu horário de folga, que não tem nada a ver com a administração pública, mas a questão também pode narrar que, embora no horário de folga, ele se colocou como servidor público. Ok? Agora nós vamos falar sobre a evolução das teorias da responsabilidade civil do Estado, que geralmente os professores ensinam ela no começo de tudo. Olha, mas vocês vão entender por que eu quis colocar nesse momento. É o seguinte, antigamente, a teoria que existia era a teoria da irresponsabilidade. O Estado não erra. The king do not wrong. O rei não erra. Então, houve um tempo em que o Estado não tinha responsabilidade. Se o Estado, por um dos seus agentes, causasse dano a terceiro, não havia essa possibilidade da pessoa pedir reparação contra o Estado. Porque o Estado não erra. Se ele não erra, ele não praticou uma conduta ilícita. Ele não errou. Houve um tempo, a evolução disso, o Estado começou a ser responsabilizado, mas era como se fosse essa responsabilidade subjetiva que a gente viu no início. A pessoa tinha que comprovar conduta, dano, nexo causal e ainda comprovar que a pessoa ou agiu dolosamente ou agiu culposamente. A teoria que vigora hoje, que é a teoria da responsabilidade objetiva, ela é o ápice da evolução da responsabilidade civil do Estado. Não é muito mais fácil falar da evolução histórica da responsabilidade civil agora? Porque agora eu te digo, olha, num primeiro momento o Estado não agia errado. Num segundo momento ele agia errado, mas para buscar a reparação você tinha que comprovar todos os elementos. E, aperfeiçoando a teoria, o Estado erra e para você buscar reparação, você não precisa comprovar a questão volitiva da vontade. Muito melhor, né, gente? Agora vocês conseguem entender. Imagina se a gente começa a aula. Responsabilidade civil. Olha, teve um tempo que ele não era responsável, depois subjetivo, objetivo, a pessoa já ia trocar as bolas no primeiro subjetivo. Você não sabe nem o que é. Beleza? Então a evolução da teoria da responsabilidade civil do Estado está aí, na sua tela. Então se vier na prova, houve um tempo que o Estado não respondia pelos atos que seus agentes causassem a terceiro? Sim. Era a teoria da irresponsabilidade. Houve um tempo que o Estado respondia, mas tinha que perquirir dolo e culpa? Sim. Foi num segundo momento que o Estado, a relação entre o Estado e o particular era muito parecida com a relação que existe atualmente entre os particulares. E a evolução disso é a responsabilidade objetiva. Eu falei com vocês que a gente iria para a parte B do artigo. E olha como é que é feito para confundir tua cabeça. As pessoas jurídicas de direito público, estou lendo de novo, e as de direito privado prestadores de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Sendo obrigatória a regressão no prazo estabelecido em lei contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Professor, você acabou de falar que não tinha dolo e culpa, que é responsabilidade objetiva. Calma. A parte B do artigo 16
ela já não está falando mais da relação Estado-particular. Ela está falando da relação Estado e o causador do dano. Porque é o seguinte, perceba que tem outra setinha azul aqui, ó. Vou mostrar com o mouse. O velhinho vai buscar a sua reparação em face do Estado. Ele vai ter que comprovar apenas conduta, resultado e nexo causal. Mas o Estado, gente, vai buscar o que é dele, do servidor, do causador do dano. E nesse momento que ele vai buscar o direito de regresso, nessa relação, o Estado vai ter que processar o servidor e vai ter que comprovar dano, nexo causal, conduta e provar que ele agiu no atropelamento ou com dolo ou com culpa. Ou seja, a relação, a responsabilidade civil entre o Estado e o servidor, entre o Estado e o empregado público, se for prestador de serviço público, entre o Estado e a empresa de ônibus lá, ela é subjetiva. Explicando tudo isso, vamos ler de novo o artigo 16, que eu tenho certeza que vai ficar mais claro. Vamos lá. Sendo obrigatória a regressão, o direito de regresso, no prazo estabelecido em lei, tem prazo para isso, prazo de 5 anos, quinquenal, contra o responsável. Aqui, sabe aquela situação que, às vezes, ser redundante você ajudaria? Porque aqui, contra o responsável pelo dano, contra o agente que, na qualidade de agente, né, causou dano a terceiro, sendo obrigatória a regressão. Então, quando o Estado vai indenizar o particular lá, o velhinho, só que aí ele vai ter que processar o servidor para reaver dele, porque quem no fim das contas foi o causador do dano não foi o Estado não pilotou a viatura, foi o servidor. Só que aí, nesse momento, veja, contra o responsável pelo dano, que é o agente, nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, se o servidor, se o agente que causou o dano conseguir comprovar no processo, ou então, melhor dizendo, se o Estado não conseguir comprovar no processo que ele está movendo agora para reaver o que ele pagou lá para o particular, não conseguir comprovar o dolo ou a culpa, o servidor não vai ter que pagar para o Estado aquilo que o Estado pagou para o particular. Beleza? Então aqui, olha aqui embaixo, a responsabilidade da relação Estado causador do dano. E você pode pensar no servidor público para ficar mais fácil, mas lembra que não é só pessoa jurídica de direito público, porque pode ser um direito privado prestador de serviço público, e lembrando que pode nem ser da administração indireta, porque pode ser uma concessionária, uma permissionária, desde que exerça serviço público. Essa relação é subjetiva. Deve-se analisar o dolo ou a culpa nesse regresso. E aqui cabe uma observação. Lá no início da aula eu falei que a gente poderia ter começado pelo artigo 16, que é uma cópia de um parágrafo da Constituição Federal. Uma cópia. Só que na Constituição Federal fala assegurado o direito de regresso. E a Constituição Estadual usou um verbete diferente, sendo obrigatória a regressão. Quer dizer que lá no âmbito da administração pública federal, o Estado poderia não exercer o direito de regresso? Não. Quer dizer que lá ele só usou outra palavra, assegurado o direito de regresso, mas é um poder-dever. O Estado, no âmbito da União, tem que buscar do servidor público a reparação, o quanto que ele gastou indenizando o particular lá. Só que a redação da Constituição Estadual preferiu utilizar, sendo obrigatória a regressão no prazo estabelecido em lei contra o responsável pelo dano, que é um servidor ou um permissionário, lembra?
nos casos de dolo ou culpa. Isso é o direito de regresso. Tem uma redação um pouquinho diferente. Depois compara o artigo 37, parágrafo 6º, com o artigo 16 da Constituição do Estado. E aí é a hora que o bonitão que estuda direito administrativo, ou a bonitona, que estuda direito administrativo no âmbito da União, vem fazer a prova aqui, vê uma palavra diferente, obrigatório não é assegurado e marca errado. Não, na Constituição Estadual é assegurado, sim. Na Constituição Estadual, desculpa, é obrigatório o verbete que está na Constituição. Ok? Beleza. Gente, existem circunstâncias que excluem a responsabilidade do Estado de indenizar os particulares. A gente volta a falar da relação Estado-particular. Então, apesar de ser subjetiva, ou seja, apesar de não precisar analisar todos os requisitos de uma responsabilidade civil clássica, não é também qualquer coisa que o Estado vai sair indenizando. Por exemplo, se o dano foi causado por culpa exclusiva da vítima, o Estado não tem nada a ver com isso. Por exemplo, a pessoa se joga em frente a uma viatura. Ela foi atropelada? Sim. Então, tem conduta? Tem. Tem dano? Tem. Tem nexo? Tem. Foi o atropelamento que lesionou. Mas, na verdade, o causador do dano foi a própria vítima. Então, quando vier uma situação de culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade do Estado de indenizar será excluída. Culpa exclusiva de terceiro. Com muito cuidado aqui, porque tem uma pegadinha na prova, porque o raciocínio é o mesmo. Se o dano não foi causado pelo Estado, mas foi causado exclusivamente por um terceiro, o que tem a ver? É a mesma coisa dessa pessoa aqui, ó. O velhinho foi atropelado por um particular. E ele cobrar do Estado a responsabilidade. O Estado vai falar assim, mas peraí, quem causou esse dano aí não foi eu não, foi um terceiro. Entendeu? Contudo, gente, tem que tomar cuidado. Por exemplo, um policial está perseguindo alguém, uma pessoa em flagrante delito, está querendo prender uma pessoa. E ali, naquela velocidade alterada, né, subindo em cima de passeio, vem atropelar alguém. O policial não pode virar e falar assim, não, mas peraí, o culpado disso é do bandido que eu estava perseguindo. A culpa é dele, que eu estava dentro da viatura e estava perseguindo alguém e vinha atropelar essa pessoa. Não, não é isso, não. A questão tem que deixar manifesto que o terceiro é o causador direto do dano. E ele ainda é o exclusivo causador direto. Ok? E a terceira circunstância que a gente vai conversar é o caso fortuito e a força maior. Nesse nível de noções básicas, a gente não precisa saber da diferença, da briguinha que existe entre os administrativistas, que são os autores de direito administrativo, as briguinhas entre tribunais, o que é caso fortuito, o que é força maior, força maior é venda da natureza, caso fortuito são ações humanas, imprevisíveis. Não. Nós vamos ficar com essa figurinha do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Caso fortuito e força maior são eventos imprevisíveis e inevitáveis. Se o evento é imprevisível e inevitável, o Estado não vai indenizar. Por exemplo, um determinado município nunca teve chuvas fortes, nunca teve alagamentos, e de repente teve um alagamento que foi assim fora das proporções. E aí causou dano a um monte de gente. O Estado ele não vai ser obrigado a indenizar porque foi caso fortuito, foi força maior. Não vamos perquirir que se chuva torrencial em localidade onde nunca choveu, se é caso fortuito ou força maior. Não, entenda a lógica. É um
ato, é um evento imprevisível. Caso fortuito força maior, independentemente do que significa a briguinha, se um é... Os dois juntos são eventos imprevisíveis e inevitáveis, sejam praticados, sejam de origem da natureza, sejam de origem humana. Ok? Então, só que o que a gente vê aí não é muito alagamentos, porque em situações que o Estado não tinha a menor previsão, né? Geralmente, o Estado, ele é constantemente avisado, ele sabe que ele alaga. Então, se o Estado tinha conhecimento que aquela avenida alaga, se chover, alagar e causar dano, aí o evento não é imprevisível, né? Não vai poder alegar força maior nesse alagamento. Eu acho interessantíssimo que tem placas aqui no município de Belo Horizonte, que é assim, em caso de chuva forte, não fique aqui. Corra, saia daqui. Aquilo ali, na minha opinião, é a materialização que o Estado sabe que se chover ele alaga, e se alaga vai causar prejuízo. Se uma pessoa, no meu entendimento, vier a ter prejuízos por alagamento naquele local, ele vai ter um baita argumento de falar que de rebater se o Estado vier falando, não, choveu demais, eu não sabia que ele alagava, entendeu? Não deixa a prova de confundir, não. Se falar que o Estado sabia, que ele já havia sido informado. Por exemplo, vai ter um grande evento na cidade, um show que vai atrair milhões de pessoas. Lá na praia, na orla da praia de Copacabana. Quando você vai ter um grande evento assim, as produtoras são obrigadas, por exemplo, a avisar as autoridades, tem que ter alvará, etc. Aí avisa lá a polícia militar do estado do Rio de Janeiro, falando assim, ó, vou fazer um show e vai ter tantas milhões de pessoas, a expectativa é essa, tá. E acontece que naquela confusão de gente, sem supervisão nem nada, acontece problemas e algumas pessoas são pisoteadas numa confusão e tal, e uma dessas pessoas vai lá e processa o Estado falando assim, aqui, eu estava na área pública, eu estava na orla da praia, e essa multidão aqui causou, papapá. Aí o Estado vai falar assim, não, isso aí é um evento imprevisível, não tinha nada a ver com isso. Mas peraí, você sabia que ia ter, você deveria ter se programado, e por não ter se programado aí, vai gerar esse dever de indenizar. Ok? Mas o melhor mesmo, gente, é o exemplo das causas naturais, né? Que é o exemplo até que mais cai em prova. Teve um terremoto, causou um prejuízo, quebrou a casa do sujeito. O Estado vai falar, peraí, aqui nunca teve terremoto. Teve esse terremoto, que eu não tenho como me preparar para isso. Essa situação não vai precisar indenizar o particular, porque é nitidamente um caso de força maior. Beleza? Ok? Tranquilo? Então a gente fecha por aqui. Forte abraço e até a próxima.